Você sobre lições do deserto que precisamos aprender. Eu vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta nesse capítulo e eu vou ler 3 versículos, tá? Vou ler 3 versículos, mas vamos conjecturar sobre os versículos de Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. É fácil, não é? Depois de Gênesis. Êxodo capítulo 14. Eu vou ler o versículo 8, 15 e o 31. Tá? Vai ser desse conjunto de versículos que estão aí que nós vamos fazer algumas conjecturas, tá bom? Êxodo capítulo 14, versículo 8, diz assim: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Versículo 15, do capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marchem. E o versículo 31 desse mesmo capítulo: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Bem, fique com a Bíblia aberta no capítulo 14, tá? Eu vou ler o versículo 15 e 16 de novo, e vou extrair aqui a primeira lição que a gente aprende do deserto. Antes disso, só para você entender, porque tem amigos aqui, a passagem que nós estamos lendo é a travessia, quando Israel é tirado do Egito, foram escravos por 400 anos, e agora estão na trajetória do deserto para chegar na terra que Deus prometeu. E é essa trajetória que a gente pode tirar algumas lições. Vamos lá então? Versículo 15 e versículo 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui é o seguinte, preste atenção: use o potencial humano e o potencial espiritual. Na hora certa, ambos têm o seu valor. É Deus que está dando uma instrução aqui. Use o seu potencial humano e o seu potencial espiritual. Na hora certa, ambos têm o seu valor. Qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós fazemos uma inversão. A gente ora quando tem que agir e quer agir quando tem que orar. Agora, olha, é Deus, hein, gente? Não é Moisés. Faraó está atrás, o mar está na frente, então eles vão orar. Aí Deus vai dar a resposta. Aí, por que vocês estão orando? Por que vocês estão clamando? Diga ao povo que marche. Marchar é com vocês, abrir o mar é comigo. Mas se vocês não marcharem, não tem mar aberto. Isso aqui é muito interessante, é Deus que está falando. Querido, veja nessa situação adversa, nessa luta que você está enfrentando, o que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Há alguma coisa que você pode fazer? Deus está dizendo: ei, vocês têm que marchar, parado aí não vai ter milagre. Parado aí vocês vão ser atropelados pelos egípcios. Vocês vão ser mortos. Diga ao povo que marche. Continue. Você está parado porque chegou uma luta e uma tempestade? Parou tudo na tua vida? Não quer nem mais trabalhar? Não quer nem fazer mais nada? Ei, Deus te trouxe aqui para dizer: continue, marche, siga em frente, use o seu potencial, porque tem uma coisa interessante: se eles não marchassem, não poderiam chegar até o limite da terra e o mar para o milagre acontecer. Vocês sabiam que grande parte de milagres tem um lugar que você tem que chegar? Esse lugar pode ser temporal, geográfico ou posicional. Pode ser uma dessas coisas. Você quer ver? Abraão. Olha, quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar.
e tu serás uma bênção. Aí vem todas as promessas. Olha que coisa interessante. O lugar para o milagre acontecer na vida de Abraão era geográfico e temporal. Sai para uma terra que eu te mostrarei. Ainda não vou te mostrar, então tem um tempo. E sai para uma terra. É geográfico. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha que sair de onde ela estava, até ela tocar nas vestes de Jesus entre a multidão. Geográfico. Ela tinha que chegar até um lugar. A mulher cananeia, posicional. O lugar de posição, ela chegou diante de Jesus e o adorou. Você pode ver isso que eu estou te falando. Marcos, não é? Capítulo 5, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, que é a história da mulher cananeia. Então, meu querido, tem alguma coisa em você, tem alguma coisa do teu talento, da tua aptidão, da tua energia, que você tem que fazer para que o milagre possa acontecer. Aí Deus vai usar, a gente pensa que é invertido, né? Use o seu potencial espiritual e depois complete com o seu potencial humano. Não, Deus fez ao contrário. Diga ao povo que marche. Primeiro o seu potencial. Aí vai dizer, e você, Moisés, a vara, símbolo da autoridade espiritual, toca no mar e fendeu. Porque a autoridade, a questão da autoridade, era um movimento no mundo espiritual, era um milagre. Então, você tem o potencial humano, que é marchar, e você tem o potencial espiritual, que é a autoridade que está na sua mão. Jesus falou em Lucas capítulo 10, versículo 19 para seus discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Eu tenho uma declaração para fazer para você. Você tem autoridade espiritual na sua vida. Você tem poder de Deus. O diabo quer que você não tenha a ideia de que você tenha o poder de Deus, que você é um crente, um coitadinho, que depende de alguém mais espiritual, mais poderoso, para poder Deus fazer alguma coisa. Não, não, não. É você. É você lavado e remido pelo sangue de Cristo. É você que entregou a sua vida a Jesus. É você que um dia teve uma experiência. Há poder em você. Você é templo do Espírito Santo. Use a autoridade que Deus tem dado na tua vida, e aí sim você vai chegar no lugar do milagre. A porta vai se abrir, o milagre vai acontecer e a vitória vai chegar. Eu estou te falando que é o que o texto me mostra. Agora, olha o versículo de número 17 desse capítulo. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Deus nos leva muitas vezes para situações sem saída para que Ele seja glorificado. Meu irmão, qual era a situação do povo? Para prestar atenção. Um povo que viveu 400 anos como escravo, numa vida tribal, e nos últimos anos foram massacrados. O que esse povo entende de estratégia de guerra quando um dos exércitos mais poderosos da história? Qual era o problema? Faraó, carros e cavaleiros. Israel não tinha nem carro, nem cavaleiros. E um povo que não estava adestrado para a guerra. Olha que adversidade louca. Uma adversidade no campo do impossível. Eles não tinham nenhuma condição de derrotar esse exército. Nenhuma, absolutamente nenhuma. E muitas vezes Deus nos leva para situações sem saídas. Não fique apavorado. Não atemorize seu coração. Deus vai ser glorificado nessa questão. Sou profeta de Deus para você, irmão. Eu não estou brincando de pregar, eu creio no que eu estou falando. Deus vai ser glorificado nisso daí. Não tem saída, não tem jeito, não tem como fazer. Te prepare, Deus vai ser glorificado. Olha o versículo 18. Olha o que diz o versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor,
quando for glorificada em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Deus nos leva muitas vezes para situações do campo do impossível, onde você não tem como resolver, sabe para quê? Para que o inimigo reconheça que ele é Deus. Você pode estar sendo pressionado por gente poderosa que você não tem como lutar, não tem como vencer. E eu tenho experiência nesse negócio. E muitas vezes você está enfrentando e diz assim, você é destruído. Não vai não. Eu estou fazendo isso para essa gente que te persegue, essa gente que quer te derrotar. Eles vão reconhecer que eu sou Deus. Irmão, Deus não age nessa expectativa humana, Deus não age nisso. Quarto lugar, olha o versículo 19 e 20. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para eles esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Guarde isso, profético para você: entre você e o inimigo, Deus. Não importa quão perto ele esteja. No versículo 10 diz que os filhos de Israel levantaram os olhos e viram Faraó e seus exércitos. O inimigo estava à vista. Ei, não tenha medo. Não importa a distância entre você, o inimigo ou a luta, vai ter Deus. Você esqueceu do Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não vai cochilar. Eis que não vai cochilar o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. É o Deus Todo-Poderoso que está com você, meu irmão. A gente lê, cita a Bíblia, mas não crê. Ou você acha que é uma historinha só para você repetir como um mantra? O Salmo 91, a partir do versículo 7, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos verás a recompensa do ímpio, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Isso é uma verdade da Bíblia para quem crê. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, diz: perseguidos, mas não desamparados. Tem inimigo, tem luta, tem dia mau, tem gente que se levanta, mas você não está desamparado. Entre você e a luta, entre você e a perseguição, entre você e o inimigo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para sempre. Olha o versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Escuta isso aqui. Quando não existe mais saída, o Senhor providencia uma. Não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem porta, não tem como escapar. Se você pegar o texto, diz que Deus mandou eles voltarem e acamparem em Pi-Hairote.
Sabe qual é o nome desse lugar? Beco sem saída. Mas como é que pode, meu Deus do céu? Deus manda o povo voltar atrás e ainda acampar em Piairote. Não é acampar em Betel, não é acampar assim num lugar bacana. Não, Piairote. Fica aí num beco sem saída. Fica aí. Eu vou dar a saída. Quando ninguém pode dar, quando não tem nenhum escape, é a hora de uma intervenção sobrenatural de Deus. É interessante quando você voltar um pouquinho antes, quando Deus manda Moisés se apresentar ao povo como libertador, em Êxodo capítulo 20, na parte final do capítulo, o povo vai a Moisés e diz assim: desde o dia que você chegou, você tem feito o nosso cheiro repelente a Faraó. Desde o momento que Moisés se apresenta como líder que ia libertar o povo, meu irmão, a coisa piorou. Faraó massacrou. Aí Moisés vai reclamar com Deus: Senhor, como é que é esse negócio? O povo está querendo me linchar aqui. O povo está querendo me matar. Porque desde o dia que eu cheguei aqui, ordenado por ti, que a coisa piorou. Ele vai fazer uma queixa a Deus. Aí você entra no capítulo 6, do primeiro versículo de Êxodo, diz assim: ô Moisés, por uma mão poderosa, eles vos deixarão ir. Guarde isso, Moisés, por uma mão poderosa. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu sei o que é que eu estou permitindo. Deus está falando com pessoas aqui. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Onde não existe saída, é o campo para Deus operar um milagre e abrir uma porta onde ninguém consegue e abrir um caminho que ninguém faz para te dar um escape dessa situação e dessa adversidade. Se você crê, dê um glória a Deus, dá um aleluia, diga: eu concordo, eu creio. Aleluia. Agora olha que coisa interessante, do versículo 22 ao versículo 26, vou repetir o 22 e vou até o 26. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Agora preste atenção. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Isso aqui, meu irmão, tem um ensino muito, muito importante. Deus tem compromisso com o seu povo e com seus filhos. O lugar de bênção para você é o lugar de desastre para aqueles que Deus não tem compromisso com eles. Aprenda. Não pensa que o ímpio vai fazer o que você está fazendo e vai se dar bem. Você faz e está se dando bem porque Deus tem um propósito para a sua vida. O lugar de bênção para nós, nesse mesmo lugar, é o lugar de destruição dos nossos inimigos. Tem gente que pensa que vai te vencer usando a mesma tática que você usou ou a mesma estratégia que Deus te revelou. Vai quebrar a cara. Vai se dar mal. Israel passou a pé enxuto. Os egípcios não. Os egípcios não conseguiram passar. Deus foi lá e disse assim: tira as rodas dos carros. Vamos dificultar. E agora passou todo mundo? 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e 900, 1 milhão e 999 mil, aproximadamente 2 milhões. 2 milhões? Acabou? Pode fechar. Não tem compromisso com quem fica para trás. Meu compromisso é com esse povo. Ei, é profético para você, meu irmão. A porta que Deus vai abrir é para você. Não é para o inimigo passar, não.
é para você passar, e se ele tentar, Deus vai derrubar. Anota aí o que eu estou te falando, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Eu estou mostrando para você o que está na Bíblia, não estou forçando o texto, não. Versículo 27 e 28. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Oh, meu filho, oh, meu amado, recebe aí. A vitória de Deus sempre será completa e total. Deus não trabalha com a metade. Deus não trabalha com meia sola. Deus não trabalha com parte. Aquilo que está em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ei, sossega. Foi Deus que prometeu, foi Deus que falou, vai fazer completo. Ei, mas pastor, mas eu só estou vendo a metade, porque ainda não chegou a hora de completar. Deus não trabalha na minha dimensão nem na sua. Deus não faz tudo na hora que a gente quer. Eu gostaria que as lutas e tribulações que eu passo, Deus resolvesse no dia. E, se possível, rapidamente. Só que Deus não faz assim não, meu irmão. Não tem lógica. Você tem que aprender que com Deus não use lógica humana. Irmão, tem coisa que Deus dá a vitória imediata. Está aqui, ó. Tá a vitória, está encerrado. Tem coisas que não. Tem coisas que Deus diz assim para você: eu vou te dar a vitória. Depois de 1 ano, você começa a ver a ação de Deus. Começa a ver. 1 ano, mas Deus disse que ia dar vitória. Quem te falou que Deus tem compromisso com o tempo? Que Deus tem compromisso com a lógica? Que Deus tem compromisso com o teu desejo, com a tua vontade? Meu irmão, Deus trafega, como diz Isaías 55, 8 e 9, por caminhos que são impensáveis. São mais altos do que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Muitas vezes, Deus trabalha comigo, com você, por etapas, porque Ele sabe que tem que ser assim. Ele não faz de uma vez. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito, está no capítulo 13, versículo 17. Deus não os levou pelo caminho mais perto, mas os fez rodear. Por causa de quê? Por causa dos filisteus que estavam no meio do caminho. Como eu disse para vocês, um povo que ainda não tinha o domínio da guerra, que foi escravo, fraco, enfraquecido fisicamente, como é que ia sair e encarar os filisteus, um povo guerreiro terrível? Então disse assim: não está na hora, tem que fazer você rodear. Eu não posso levar você pelo caminho mais curto, que vai ser desastre. Talvez essa seja a tua situação e a minha. Deus não mostrou, não revelou, nós estamos aqui pela sua palavra. Mas Deus disse para Moisés: atenção, Moisés, olha, vocês vão sair daí, eu vou fazer vocês rodearem, tá? Não vou levar vocês pelo caminho mais perto não, tá bom? Deus não falou nada. Aprenda que Deus não deve satisfação a ninguém. Ele é soberano. Quem te falou que Deus diz tudo e diz todo que é detalhe? Você é que tem que crer. Eu e você é que temos que depender dele. Deixa que Deus sabe o que está fazendo. Mas você pode ter certeza. Pode demorar, segundo a nossa perspectiva. Pode não sair conforme eu quero. Mas o que Deus te prometeu, completamente será feito. Não tem diabo, não tem homem, não tem inimigo, não tem governo, não tem economia. Ninguém pode impedir aquilo que Deus determinou, meu irmão. Ô, meu amado. Em 8º lugar, do versículo 29 ao 31 e o 15:1. Olha que coisa interessante aqui. Porque as águas tornaram e cobriram os carros e os cavaleiros, todos os exércitos de Faraó que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés seus servos. Capítulo 15, versículo 1.
Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Escute, aprenda isso aqui, porque muitas vezes Deus permite lutas, adversidades e problemas. Ele não nos livra do problema, Ele nos livra no problema. Por que Deus faz assim? Por que Deus? Poxa, Deus não podia, antes do problema, me tirar dessa situação? Porque Deus muitas vezes nos deixa sem saída. Ele nos livra no problema, mas não nos livra do problema. Está aqui o próprio texto responde isso aqui. O próprio texto que nós estamos lendo responde. Olha aqui, olha o que é que diz o texto, o que é que diz a palavra no versículo 30. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Deus quer que você veja. Você vai ver Deus agindo nessa questão, no meio dessa tempestade, desse problema. Está aqui, meu irmão. Olha o que é que diz o versículo 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. Temeu o povo ao Senhor e creram no Senhor e em Moisés, seus servos. A fé deles foi fortalecida. Ao ver a ação de Deus contra seus inimigos, está dizendo o texto, creram no Senhor, a fé foi fortalecida. Outra, Deus estava fortalecendo a autoridade espiritual. Que não era brincadeira liderar aquele povo naquela situação e naquele deserto. Olha o que está dizendo o texto. Temeu o povo ao Senhor, creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, a fé fortalecida, temem a Deus, sabe que existe um Deus que está acima de tudo e de todos, e reconhecem a autoridade espiritual que estava guiando eles. Quanta gente debocha de pastor. Quanta gente menospreza pastor. Quanta gente acha que um pastor é uma coisa como qualquer outra coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado irmão. Um pastor é um ser humano que tem defeitos e virtudes. O pastor não é um super-homem. O pastor é uma pessoa revestida de uma autoridade dada por Deus. Se você não entender isso, meu irmão, você vai arrumar um monte de problema para você. Você não é obrigado a estar numa igreja, mas se você está, não sei qual é a sua igreja, se submeta à autoridade daquele pastor. Você não está satisfeito? Então saia de lá. Não arrume problema nem confusão. Você tem que entender isso. Não mexa com a autoridade espiritual. Nunca foi bom na história da Bíblia, não foi bom para ninguém que mexeu com a autoridade espiritual. Se já não bastasse o diabo, se já não bastasse os ímpios e os maus exemplos de pastores, que eu não estou aqui para encobrir sol com peneira, se já não bastasse isso, ímpios, diabo e até maus exemplos de pastores, que pastor não é Deus, pastor também erra, e alguns erros são graves que comprometem. Fora isso, ainda vem gente do povo de Deus para falar mal, para caluniar, para difamar. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora mesmo, uma notícia nesse sistema do inferno de Satanás que crente acompanha, chamado Fuxico Gospel. Agora mesmo eles fizeram uma notícia, uma covardia, uma maldade contra um pastor nosso. O pastor Davi, da Igreja do Recreio. Coisa de canalha, de bandido. Dizendo que o pastor encobriu uma denúncia de estupro. E que eu encubro o pastor porque ele é parente meu, é meu sobrinho, e eu devo ao meu sogro, meu saudoso sogro. Então estou passando a mão em cima de cabeça de gente errada.
Vocês verem o nível da maldade e da perversidade. Só que se Deus fez ele mexer comigo, é porque Deus quer dizer alguma coisa para ele. Porque ele mexeu com o último cara dessa terra, nesse país, para ele mexer, que sou eu. Eu não tenho medo de encarar gente poderosa. Vocês sabem, não preciso nem eu falar nomes aqui. Eu não tenho medo. Deus me deu um espírito destemido. Eu tenho muita convicção do que Deus me chamou. E não vai ser um bandido inescrupuloso desse, que vai denegrir a igreja que eu sou pastor. E nem tampouco o ministério. Porque eu aqui, quando um pastor erra, eu excluo. Eu aqui não deixo ninguém vir com notícia fora para me tomar atitude, não. Pessoal que está aqui, membros aqui, pastores sabem. Eu já excluí do hall de membros minha filha, caçula. Já foi excluída do hall de membros. Aqui não tem negócio de parente, de amigo, não tem nada. Aqui, meus irmãos, meus sobrinhos, estão debaixo da minha autoridade. Quem não quiser estar debaixo da minha autoridade, pede carta. Aqui não tem colher de chá, porque a minha família é grande. Meu sogro tinha 11 filhos. Já viu o tamanho da brincadeira? Filhos, netos, bisnetos, é grande. Tem aqui a parte da minha família, da parte da Elisete, da minha, grande. Mas aqui, eu tenho um irmão mais velho do que eu, 10 anos, o Samuel. É meu irmão mais velho, deputado. Aqui, está debaixo da minha autoridade. E se não quiser, rua. Meu irmão mais velho lá na família, aqui eu sou pastor dele. Não tem colher de chá, eu não abro mão, não negocio princípios. Então vem um desgraçado desse, eu fico com vergonha. Olha o nome, fuxico, fofoca. Olha o nome da desgraça. E um monte de crente acompanha e acredita nessa porcaria. Já caluniou a esposa do pastor Christian, de São Paulo. Ele colocou uma notícia e tirou e pensou que a gente não printou. Dizendo que a esposa do Christian, a Daniele, foi deportada dos Estados Unidos. Ela é cidadã americana. Há anos e anos. Então, são assim, são perversos, são maus. Mas só que agora, meu irmão, escuta, eu não entro na justiça contra o povo de Deus. Eu aprendi com a Bíblia. Contra o povo de Deus eu não entro na justiça, não. Eu sofro até o dano, está lá na Bíblia. Se entre vocês não há quem possa julgar, como é que você vai para o ímpio? Já fui caluniado por pastor, por crente. O máximo que eu faço é dar uma confrontação. Entrar na justiça, não. Contra crente, não. Agora, contra ímpio, contra ímpio, se prepara, mas vai tomar um pau na justiça, que ele mexeu com quem não tinha. E eu não tenho advogado de porta de xadrez. Ele não sabe onde é que ele mexeu. E vocês aguardem, que a justiça não é de um dia para outro, não. Ela é lenta, mas acontece. Aguarda. Vou lascar esse vagabundo, bandido. Estou dizendo aqui, viu? Você é um bandido inescrupuloso, infiltrado no meio do povo de Deus. Mas não vai prevalecer, não. Não vai prevalecer, não. Eu vou ver você ser derrotado. Porque eu tenho compromisso com Deus. Você não tem nada. Meu irmão. E aí tem crente que ainda faz comentário para apoiar um vagabundo desse. Sabe? O que é que conhece da minha vida? Acha que se tivesse alguma coisa na minha vida, o PT já não tinha me detonado? Vamos lá para o português, claro. Quem eu ataco, quem eu boto para quebrar em cima, acha que eles não reviraram a minha vida para ver se tem alguma coisa? Fala aí de vez em quando umas bobagem aí. Mas vai lá provar. Vem provar. Eu não sou perfeito, eu tenho defeitos. Eu não sou perfeito, tenho limitações, mas tenho compromisso com Deus. Então, muito cuidado, meu irmão. Cuidado com você estar repetindo coisa. Uma vez aqui, assim que eu assumi aqui a igreja, aí um dos pastores nossos, um grande líder, que eu não vou dar nome, coisa ruim eu não dou nome, um grande líder, grande, poderoso líder evangélico, fez uma bobagem. Não é pecado, mas fez uma bobagem. Aí um pastor aqui fez um comentário contra o cara. Um comentário na rede dele, eu mandei chamar. Chega aqui.
Quem é você para falar desse homem? Você nem tirou a fralda. Você nem tem história. Olha a história desse cara. Você conhece a história dele? Você quer julgar por um erro dele? A sua história? Se você conseguir chegar em 10% do que ele foi em toda a sua vida, considere-se um herói. Se você chegar em 10% da história desse cara, se considera um herói. Arranca aquilo de lá. Imediatamente. E não faça de novo. Porque eu aprendi a dar chance. Eu não admito o pastor do ministério aqui atacar outros pastores. Não interessa se está errado. Eu tenho uma voz profética. Então, é comigo. Se eu estiver fazendo confrontação com algum líder evangélico, eu tenho autoridade espiritual para isso. Sou eu, não é ovelha. Eu não quero uma ovelha. Não preciso de defesa de ovelhas minhas. Não quero uma ovelha aqui do meu ministério atacando pastor nenhum, por mais errado que seja e por mais que me ataque. Deixa lá. Eu sei como agir. Eu sei a hora que eu tenho que falar e a hora que eu tenho que ficar quieto. Tem um aí que me ataca há anos. Me ataca há anos. Com calúnias sérias. Meu advogado disse assim, deixa eu pegar ele, deixa. É tanto mole que esse cara deu. Eu falei, olha, Deus já falou no meu coração, dizendo assim, a primeira calúnia dele contra mim, eu disse, eu vou acabar com esse vagabundo. Aí o Espírito Santo falou comigo, não. Você não vai fazer nada, porque tem coisas que eu preciso mostrar ao povo quem você é e quem ele é. Você não vai fazer nada. Um dia desse estava o cara pedindo dinheiro na internet, dizendo que não tinha dinheiro para comer. O cara foi grande, foi poderoso. Grande, poderoso, poderosíssimo que já foi. Agora, uns 15 dias atrás, 20, dando pix para ver que teve a luz cortada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está aqui embaixo e o couro comer no teu lombo, tu já está acostumado. Mas você está aqui e voltar para cá, ai... O Senhor te proteja. O Senhor te... Porque você, depois que fez uma caminhada, subiu alguns degraus da vida e conquistou alguma posiçãozinha, e depois você voltar àquele lugar de 10, 15, 8, 20 anos atrás, dói muito. Não é uma brincadeira. Anote o que eu estou te falando. É um cara que já foi grande. Hoje no fundo do poço pedindo para mandar oferta que já teve luz cortada. Não dei uma palavra. Não disse nada. Não falei nada. Não mandei escrever nada. Ah, tá vendo? Mexeu comigo, né? Me caluniou, não é? Não. Deixa lá na mão de Deus. Eu até quando eu li a notícia, meu coração de Jesus tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Sabe por quê, irmão? Sabe o que eu aprendo? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Podia ser eu. Eu sou feito da mesma essência. Eu também sou ser humano falho. Eu não cheguei nesse nível, que Deus me guarde. Mas se eu chegasse, o que eu gostaria? Misericórdia, compaixão. Eu não cheguei, e Deus me livre para nunca chegar. Mas se eu chegasse no nível que esse cara fez, misericórdia, Deus. Eu aprendi uma coisa no meu ministério. Uma das coisas mais importantes da vida de um pastor chama-se compaixão. Uma das coisas mais importantes da vida de um crente, se colocar no lugar do outro. O que você gostaria que fizesse com você se você cometesse o mesmo erro que essa pessoa cometeu contigo? É o que eu penso. O que eu gostaria? Quando eu trato com crente, crente fraco, até crente caído. Com ímpio não, ímpio é outra página. Ímpio aqui comigo é outra página. Eu vou falar com Deus, Senhor, é para mim fazer alguma coisa, é para ficar quieto. Se é para ficar quieto, me dá um sinal, quando é com ímpio. Aí se Jeová não me der sinal nenhum, já é o sinal. Porque Deus me dá sinais. Muitas vezes pela palavra, uma mensagem, fica quieto. Ok, até com ímpio. Mas se Deus não falar nada, então eu vou agir. Com crente eu nem pergunto. Com gente caída eu nem pergunto a Deus.
eu manifesto misericórdia, porque eu não queria estar na pele. Então, estou dizendo isso aqui para você, irmão, não é para você proteger pastor adúltero, não é para você proteger pastor ladrão, não é para você concordar com erros, não é isso não. Não estou falando disso não. Cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala de homens de Deus, porque alguém disse, porque alguém escreveu, e porque alguém falou uma coisa sem prova nenhuma, segundo o que outro disse, eu estou dizendo. Muito cuidado com isso. Agora eu vou terminar aqui a minha palavra. Ah, e outra, por favor, quinto. Porque Deus muitas vezes, esqueci aqui, porque Deus muitas vezes permite a gente ficar sem saída. Nos livra no problema, e não do problema. Está no versículo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumariamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, para Deus ser glorificado. Para Deus, irmão. Deus vai ser exaltado desse negócio aí. Deus vai ser exaltado. Agora eu vou terminar a minha conclusão aqui dessa minha palavra. Vamos voltar ao primeiro versículo. O capítulo 14, versículo 8. Lá no final diz assim, e saíram os filhos de Israel com alta mão. Então aqui vai uma declaração para você. Deus sempre está antes do problema acontecer. Antes de se ficar cercado, antes de estar em Piairote, antes de estar entre o mar e o povo, o exército faraó, Deus estava lá. Eles não saíram de qualquer jeito. Eles não saíram. Tanto é que estava quem diante deles? A nuvem, símbolo da presença do Senhor, e o anjo do Senhor, aparições de Cristo no Antigo Testamento, estava lá diante do povo. Antes de qualquer coisa, aprenda isso, meu irmão, Deus já estava lá. Antes do problema, antes dessa luta, antes dessa situação, Deus já estava com você. Você lembra de Daniel capítulo 3? Aquela história do imperador que fez uma estátua, todo mundo tinha que se dobrar, e quem não se dobrasse ia ser jogado na fogueira de fogo ardente. Aí 3 meninos, Ananias, Misael e Azarias, tementes a Deus, fiéis a Deus, não vamos nos encurvar não. Aí os caguetes, dedo duro, chegaram logo para o imperador e disseram, ó, tem 3 aí dos hebreus que trouxe para cá, disse que não vão se curvar não. Chama os meninos aí. Está tudo no capítulo 3 de Daniel. Aí o rei, o nome, né? O nome que eles receberam na Babilônia. Sadraque, Mesaque, Abdenego. Será que é a intenção de vocês não se dobrarem diante da minha estátua? Os garotos eram abusados mesmo. Rei, nós não vamos nos encurvar. Fica sabendo que o nosso Deus pode. Não sei se vai nos livrar, mas o nosso Deus pode. Mas nós não vamos nos dobrar. Rapaz, tu fala isso para um imperador, de um dos maiores impérios de todos os tempos da Babilônia, tinha poder de vida e de morte. O cara ficou tão irado, tão possesso, que mandou aquecer a fornalha. E os caras que levantaram esses 3 para lançar dentro da fornalha foram queimados, os soldados, pela chama. Quando os 3 caíram lá, o rei olha e se levanta apressadamente e diz, lançamos 3, mas tem 4? Lançamos 3, mas tem 4? Chama os soldados, como é que é essa história? Não, tem 4, e o 4º é semelhante ao filho dos deuses, e eles estão passeando no meio da fornalha, não há queimadura. Deus estava lá, antes de serem lançados, Deus já estava lá, antes desse problema chegar, Deus estava lá. Nenhum fio de cabelo queimou dos caras. Lembra de Daniel 6? Agora chegou a vez de Daniel, o edito do rei, que ninguém podia durante 30 dias pedir nada a ninguém, nenhum outro Deus, a não ser o imperador.
Daniel orava 3 vezes ao dia, foi pego orando. O rei tentou livrar a cara dele, mas tinha selado com o seu anel. Se descumprisse, perdia o reino. Aí o rei soltou Daniel lá na cova dos leões. Você sabe da história, está no capítulo 6. E o rei diz assim: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, pode te livrar. A fé de Daniel era contagiante. Eu não vou pregar sobre isso. É tão contagiante que até o imperador estava crendo que Deus podia fazer um milagre. Ele era lançado no final de um dia. A noite toda o rei ficou perturbado. Quando chega de manhã bem cedo, chega lá na boca da cova, foi selada, colocada uma pedra, diz assim: Daniel, dar-se-ia o caso do teu Deus ter te livrado da boca dos leões? Aí Daniel exclama lá de dentro: vive, ó rei, o Senhor enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões. Antes de Daniel cair naquela cova, Deus já estava lá através do seu anjo. E o fato interessante é o seguinte: é que Daniel é retirado da cova. Proteção para uns que tem compromisso com Deus. Quem não tem, diz o texto, está no versículo 24 do capítulo 6. O rei disse assim: pega todos esses acusadores, joga dentro da cova. Diz o texto que antes dos caras chegarem no chão, os leões pegavam os caras no ar e despedaçaram os seus ossos. Daniel, leão não pode fazer nada. Eu já vi cada conjectura sobre isso. Conjectura de pregador, não tem nada com a Bíblia. Ah, Deus falou para os leões: segura a tua onda que vai chegar mais carne. Não tem nada disso na Bíblia. Não come esse daí não, que ele é magrinho, vou mandar gente gorda. Não tem nada disso na Bíblia não. Diz que o Senhor tapou a boca dos leões. Está lá no versículo 23, porque Daniel crera no seu Deus. Deus estava lá. Antes de você chegar aí nessa situação, repito, Deus já estava lá, aleluia. Antes dessa luta, Deus já estava lá. Deus chega na tua frente, meu irmão. Eu termino aqui a minha palavra. Lembra Marcos capítulo 4, versículo 35? Jesus estava onde? No barco, dormindo. Bateu uma tempestade. O barco quase vai a pique. Acordam Jesus. Jesus estava numa boa, descansando. Mestre, não te dá que pereçamos. Vocês são muito tímidos. Vocês não têm fé não? Eu estou aqui. Vocês estão entendendo isso? Eu estou aqui. Jesus repreende o vento e o mar. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Jesus estava lá. E aí tem uma lição que você já viu até de outros pregadores. A presença de Jesus na embarcação da nossa vida não significa ausência de tempestade. Quem te falou porque você tem Jesus não vai ter luta, não vai ter tribulação, não vai ter dia mal? Mas tem uma outra afirmação. A presença de Jesus na embarcação da nossa vida significa que jamais o barco vai naufragar. Vai bater onda forte, vai balançar, vai entrar água, mas naufragar não, porque Jesus estava lá. Se Jesus estiver na sua vida, vai ter luta, vai ter problema, vai ter adversidade, vai ter dia mal. Você não vai naufragar, porque Jesus está aí com você. Aleluia! Louvado seja para sempre o Deus que é o Senhor da nossa vida. A igreja de pé, por favor. Eu já vou terminar esse culto, sair, espere o final. Talvez a sua vitória está no amém.